Pessoal, vamos começar mais um estudo pré-mercado, principalmente para operações de day trade no mini índice, no mini dólar. Para quem não me conhece, meu nome é André e junto com o Estevam a gente fundou o Metanoia Trading. Bem, iniciando o estudo agora pré-mercado. Ontem foi um dia negativo em termos de notícias, principalmente para a nossa economia, né? Começando pelo PIB, que teve uma contração de 0,1% se comparado ao trimestre anterior, o primeiro trimestre desse ano, e a gente também teve um recuo na atividade industrial do país. E essas duas notícias podem ter ajudado a pesar no desempenho do mini índice no dia de ontem. Bem, falando já no dia de hoje, né, a gente tem um calendário econômico super importante, que é a divulgação do payroll nos Estados Unidos, né? Esse que é uma das publicações, divulgações mais importantes da economia americana e, por isso, também do mundo. Então, obviamente que dependendo do resultado do payroll nos Estados Unidos, o dia de hoje promete ser bastante volátil. Bem, vamos lá. Começando pelo S&P Futuro, não tem muito o que dizer. Na verdade, numa clara tendência de alta, né? Eu acho que as oportunidades que vêm surgindo no S&P é quando ele corrige, quando ele tenta romper essa linha inferior desse canal de alta, né, que está marcado em rosa. Então, quando ele tenta romper essa linha, normalmente, né, tem sido uma boa oportunidade de compra, né? Aqui foi uma bela oportunidade, aqui quando tocou, né, dois toques, bela oportunidade, aqui, aqui, aqui. Então, toda a correção do S&P vem se mostrando uma boa oportunidade de entrada, é isso que tem acontecido, embora esteja muito esticado, né, a tendência é clara de alta, e não há nada nesse momento, né, que mostre graficamente preocupação de uma reversão mais aguda. Vou passar aqui pelo barril de petróleo WTI, petróleo americano, vinha também dentro de um canal de alta um pouco mais estreito, rompeu, considerando, né, fazendo um pouco uma revisão do que eu já venho comentando de algum tempo, né, quando ele rompeu esse canal de alta aqui, né, que eu vou reforçar agora com essas duas setas em verde, eu fiz uma projeção de FIBO, ele acabou indo testar 50%, que é aqui, ó, nessa seta amarela, chegou até muito próximo, né, duas vezes do 61,8, depois rompeu, vem mais para baixo e vem se recuperando. Para mim, né, a grande preocupação em termos de resistência para uma subida do barril de petróleo é essa LTB que a gente tem aqui, que eu tenho aqui no meu gráfico, formado, né, por esses dois topos. Deixa eu marcar aqui em uma outra cor, em branco. Esse topo aqui, né, que é o topo mais alto, né, recente do barril de petróleo WTI, e esse outro topo, né, juntando esses dois topos, a gente tem uma LTB e, obviamente, que isso pode ser uma importante resistência gráfica para o barril de petróleo. Agora eu vou passar para o minério de ferro. O minério de ferro, quem acompanha o nosso canal, né, sabe que eu comentei que depois, né, se ele rompesse primeiro esse retângulo mais alto em roxo, que eu vou demarcar aqui em verde, aqui, se ele rompesse esse canal para baixo, né, no qual ele vinha trabalhando em uma consolidação, ele poderia buscar a casa aqui dos $130, né? Ele rompeu, né, e vem caminhando aqui, está nesse momento a $142, mas eu vejo um potencial de cair ainda mais o minério de ferro. Agora eu vou passar, não antes de passar para os contratos futuros do Brasil, eu vou falar primeiro no dólar, então vou dar uma passada aqui também no índice DXY, que mede a moeda americana contra 6 outras moedas de países desenvolvidos, né? Então, o índice DXY parecia que ele ia fazer um W, né? Um fundo duplo. Ele, inclusive, fez um fundo duplo, né? Esse aqui foi o primeiro fundo, tentou subir,
fez um fundo duplo aqui, formando uma figura de W, e quando parecia que ele ia romper esse W, para a gente poder projetar isso para cima, né, ele aparentemente não conseguiu romper e pode ser que o índice DXY volte para baixo, ou seja, que a moeda americana volte a se depreciar frente a essas outras 6 moedas. Para quem quiser entender um pouco mais do índice DXY, a gente tem um vídeo no canal explicando do que se trata. Então, eu agora vou passar para os contratos futuros aqui no Brasil, começando pelo dólar, né? O dólar, para mim, vem trabalhando dentro de uma grande consolidação, como eu venho comentando, que vai mais ou menos, né, dos US$ 6 aos US$ 5, né, os 4,90 e poucos. Esse aqui é o tempo gráfico diário. Passando para o tempo gráfico de 1 hora, né, que é o mais interessante aqui para operações de day trade. Deixa eu ajeitar essas linhas aqui. Não sei porque elas saíram do lugar. Chegar essa aqui para cima. Deletar essa daqui. E chegar essa aqui um pouquinho mais acima também. Aqui. Ajeitar esse fibo. Tudo se deslocou aqui para baixo. Acho que foi pela mudança do contrato, né? Então é o seguinte, a minha leitura para o dólar é que ele vinha trabalhando dentro de um canal amplo de baixa e depois ele formou esse canal de alta. Teve uma briga aqui momentânea, né? Entre duas linhas, entre essa LTB em vermelho, aqui, vou marcar a região de briga, aqui, e essa LTA do canal de alta. Então eles ficaram brigando por algum tempo aqui, né? Depois teve um rompimento claro e o dólar ficou no topo, na linha superior desse canal de alta, corrigiu, o que é natural, né, dentro de um canal de alta, mas rompeu para baixo. Eu marquei esse fibo aqui. Primeiramente, né, já não tem mais aqui no meu gráfico, quando ele rompeu esse canal de baixa para cima, eu fiz um fibo, né, admitindo que o rompimento foi mais ou menos aqui. Eu fiz esse fibo justamente para projetar, né, o objetivo do dólar com esse rompimento. A gente vê que ele foi exatamente aqui na projeção dessa amplitude para cima, né, bem aqui, e foi basicamente o topo do dólar nos últimos dias, né, nas últimas semanas. E depois que ele rompeu, né, esse canal de alta para baixo, eu também marquei um fibo, esse já está traçado, continua traçado aqui no meu gráfico. E deixa eu apagar esse aqui primeiro. E a gente vê que a projeção da amplitude, né, desse canal de alta para baixo, deixa eu dar uma esticadinha nele, foi mais ou menos aqui, muito próximo da mínima do dólar nos últimos dias. Graficamente, que eu vejo, ele pode estar fazendo uma bandeirinha de baixa. Aqui, deixa eu marcar em verde. Isso aqui pode ser uma bandeirinha. Mas ele está numa região muito importante, né? Está trabalhando muito próximo à linha superior desse canal amplo de baixa, que pode servir também como um suporte. Então, para mim, existem essas duas possibilidades com trajetórias, né, diferentes, né? Se for uma bandeira de baixo, ele tem espaço para cair ainda mais, mas se a linha superior desse canal de baixa funcionar realmente como suporte, ele tende a subir novamente. Então, uma interpretação dúbia. Como eu sempre falo, operações de day trade a gente tem que estar sempre ligado barra a barra, porque os ciclos podem mudar de uma hora para outra. E agora, indo para o mini índice, tempo gráfico diário, né, trabalhando claramente dentro de um canal relativamente amplo de baixa. A gente observa que desde 16 de julho, né, ou seja, há um mês e meio,
o mini índice ele vem trabalhando abaixo da média exponencial de 20 períodos, né, no tempo gráfico diário, e não consegue romper e vem funcionando, como funcionou recentemente, como uma importante resistência junto, né, com a linha superior desse canal de baixa. Olhando já só pelo tempo gráfico diário, eu acho que o mini índice tem o potencial para alcançar, né, o fundo anterior, principalmente, né, pela barra que fez ontem. Então, de chegar aqui nessa região. Eu vou passar agora para o tempo gráfico de 1 hora, né, fica mais nítido que a linha superior desse canal de baixa funcionou bastante, né, como uma importante resistência. A gente tem aqui, né, um canal, o tempo gráfico de 1 hora, um canal estreito de baixo, quase que um rompimento. Se a gente olhar aqui as últimas, vamos ver, as últimas 10 barras, né, no tempo gráfico de 1 hora, a gente tem só uma barra de alta, né, que funcionou como um inside bar, né, uma correção muito rasa nessa perna de baixa. Então, eu acho, pelo menos graficamente, obviamente que no dia de hoje a gente tem uma divulgação muito importante, que existe espaço para o mini índice buscar, né, essa mínima que aconteceu no dia 19 de agosto. Esse final de semana a gente publica mais uma análise semanal no nosso site, no metanoiatrading.com, como é de praxe, e a gente espera muito que vocês possam nos prestigiar por lá. Bem, dito isso tudo, um excelente final de semana, bom descanso, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.